Dá um ok aí. Estão prontos, preparados para a gente poder começar? Beleza, então. Então vamos lá. Como eu falei na aula passada, faltam algumas observações importantes sobre pronomes demonstrativos, que são coisas que muita gente não sabe a respeito dos demonstrativos e que às vezes acaba não conseguindo enxergar quando necessário, tá? E quando isso cai numa prova, muita gente acaba tendo dificuldade, tá? O uso dos demonstrativos elementares, que são este, esta, esse, essa, aquele, aquela, isto, isso, aquilo, a gente já viu. Agora nós vamos ver outros elementos que podem ser usados como demonstrativos e como é que esse uso funciona. Então, são pronomes demonstrativos eventuais, né? Que eventualmente aparecem e que a gente precisa identificar e saber usar corretamente. Tá? Então, eu vou voltar aqui aos meus slides para vocês, né? Lembrando que eu acho que a última coisa que a gente falou, né, foram os exercícios, né? Vou colocar aqui na tela só para você me confirmar, certo? A gente fechou com esses últimos exercícios aqui, não foi? E agora a gente volta com comentários finais sobre pronomes demonstrativos, tá? O que seriam esses comentários finais? Algumas observações importantes sobre o uso de alguns demonstrativos. Então, eu vou mudar de slide, colocar no modo apresentação e a gente recomeça, tá? Primeira observação importante, que muita gente às vezes não sabe direito, é esta aqui, ó, que os pronomes o, a, os e as não são sempre pronomes oblíquos, como a gente estudou lá atrás, né? O, a, os e as, substituindo ele, ela, você, eles, elas e vocês como objeto direto. Normalmente é assim, mas de vez em quando, e isso é contextual, você pode usar o, a, os e as como pronome demonstrativo, certo? E aí, como é que você vai saber isso? Pelo contexto, quando você conseguir substituir os pronomes o, a, os e as, não por ele, ela, você, que aí eles são pronomes oblíquos, mas você conseguir substituí-los por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, isso ou isto. Dá para pôr até o isto aí, tá? Então, em qualquer contexto em que um pronome o, a, os e as equivalha àquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, isto ou isso, esse o, a, os e as serão demonstrativos. Isso numa questão de prova nem todo mundo acerta. O cara pergunta qual a classificação desse o, aí na letra A ele põe artigo. Tem gente que vai achar que é, não é. Na outra ele põe pronome oblíquo, né? Tem gente que vai achar que é, nesse caso nós vamos ver não é. Aí numa das alternativas vai ter pronome demonstrativo. Olha o exemplo disso, ó. Não aceito o que eles fazem, certo? Não aceito o que eles fazem. O que eu não aceito? O que eles fazem. Tá vendo? Então esse o não é artigo, porque não está acompanhando um substantivo, certo? É pronome, mas não é pronome pessoal, porque o pronome pessoal equivale a ele ou você. Aqui não dá para colocar ele ou você. Não aceito ele que eles fazem. Não dá. Então, como é que eu vou chegar à conclusão de que esse o aqui é um pronome demonstrativo? Quando eu consigo substituí-lo no contexto sem alteração de sentido por aquilo. Se eu não aceito o que eles fazem, quer dizer que eu não aceito aquilo que eles fazem. Tá vendo? Se esse o equivale àquilo, gente, o que ele é? Demonstrativo. Beleza?
Olha esse próximo exemplo, ó. As que não concordarem com as normas podem sair. Vamos lá. Vamos supor que eu esteja conversando com algumas pessoas, tá? Estou conversando com algumas pessoas, falando o seguinte: ó, moçada, aqui as normas são essas, tá? Então, as pessoas que estiverem aqui têm que obedecer a essas normas. As pessoas que estiverem aqui têm que obedecer a essas normas. E aí eu solto essa frase aqui, ó. As que não concordarem com as normas podem sair. As que não concordarem com as normas podem sair. Você está vendo que esse as está substituindo pessoas, né? Mas não equivale a elas. Não tem sentido eu falar elas que não concordarem. Mas tem sentido eu me referir a pessoas dizendo aquelas que não concordarem com as normas podem sair. Tá vendo? Então, você vê que esse as não é artigo, que ele não está junto de substantivo. Se fosse as pessoas, o as seria artigo. Não é pronome oblíquo. Por quê? Porque não pode substituir por elas. Elas que não concordarem. Não pode. Mas eu posso trocar tranquilamente esse as aqui por aquelas. Aquelas que não concordarem com as normas podem sair. Conclusão, o que esse as é, gente? Pronome demonstrativo. Tudo bem? Então, esse é um uso bastante comum, só que nem todo mundo consegue enxergar que o, a, os e as são demonstrativos. Certo? Ó, não gostei do que você fez. Não gostei do que você fez. Nesse do tem um pronome demonstrativo. Como é que eu provo? De mais o. Que eu posso trocar esse do por daquilo. Ó. Eu não gostei daquilo que você fez. Entendeu? Eu não gostei daquilo que você fez. Por isso eu não gostei do que você fez. Esse o pronome demonstrativo. Tudo bem? Então, esse é um emprego bastante importante, tá? Sobre pronomes demonstrativos e que vocês não podem esquecer, tá? Que o, a, os e as. Quando eu puder trocar por aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, isso ou isto, serão pronomes demonstrativos. Tudo bem? Continuando. Outros elementos que podem funcionar como pronomes demonstrativos são os pronomes mesmo e próprio. Mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios, próprias. Aí eu vou mostrar nos exemplos a seguir que mesmo e próprio serão demonstrativos quando retomarem um elemento já mencionado, para mostrar que foi esse elemento que fez tal coisa, ou quando eles aparecem junto do seu referente, para realçá-lo. Por exemplo, eu quero realçar que fui eu que fiz a coisa. Eu falo, eu mesmo fiz. Eu quero destacar que ela comprou o livro. Eu falo, ela própria comprou o livro. Aí eles são usados como demonstrativos. Ou para retomar um termo já mencionado no discurso, como aqui, ó, as reclamações dos pais não mudam. São sempre as mesmas, quer dizer, as mesmas reclamações. É como se eu falasse, as reclamações dos pais não mudam, são sempre essas mesmas aqui, ó. Tá vendo? Então, retomando, que são iguais às que sempre ocorreram. Outro exemplo, usava um terno azul. O mesmo traje já fora usado outras vezes. O mesmo traje já fora usado outras vezes. Por que esse mesmo é um demonstrativo? Porque ele retoma o terno azul. É como se eu falasse, esse traje já for usado. Qual é esse traje? O terno azul. Tá vendo? Então aqui, ó, o mesmo ou o próprio seriam demonstrativos, porque estariam retomando uma ideia mencionada antes. Até aqui, tudo bem, tá? Referindo-se a um termo já mencionado, né? Retomando um termo já mencionado, tudo bem. E, como eu falei, outro uso bacana para realçar o seu referente. Olha lá, se a menina, uma mulher,
vai falar que foi ela que lavou a roupa e não outra pessoa, ela vai dizer, eu mesma lavei a roupa. Esse mesma mostra que foi ela e não outra pessoa que o fez. Certo? O próprios aqui, ó, reforça o eles, para mostrar que eles vieram à festa. Não foram outras pessoas que vieram, foram eles mesmos. Foram eles próprios. Então, esse uso também é como demonstrativo. É como se eu dissesse, foi esta pessoa que lavou a roupa e não outra. Foram estes indivíduos que vieram à festa e não outros, certo? Então, isso aqui também é um uso adequado dos demonstrativos mesmo e próprio. Se ela comprou o bilhete e não outra pessoa, ela própria comprou, ela mesma comprou. Se nós é que faremos a tarefa e não outras pessoas, nós mesmos faremos a tarefa. Nós próprios faremos a tarefa. Beleza? Então, isso aqui é o uso legal, o uso bacana de mesmo e próprio como demonstrativos. Agora nós vamos para o lado negro da força, né? Para o lado ruim. O emprego do demonstrativo mesmo que não é adequado. Olha aqui, ó. É muito comum de ser usado. Nessas frases, né, nesses avisos próximos a elevadores, isso aqui aparece direto. Mas o uso do mesmo aqui eu vou te provar que é incorreto. Quando eu falo incorreto, do ponto de vista formal, né? Porque a pessoa até consegue se comunicar fazendo uso indevido do mesmo, tá? Mas eu vou te explicar por que que esse uso é indevido, por que que é inadequado, embora seja muito comum, tá? O ser comum não quer dizer que é adequado à norma culta, né? Eu dizer, por exemplo, né, uma pessoa dizer, né, que o livro é para mim ler, é comum, não quer dizer que seja adequado. Dizer que existe um problema entre eu e você é comum, não quer dizer que seja adequado. Entendeu? Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. A gente entende a intenção de quem escreveu o aviso. É usar o mesmo para substituir quem? Elevador, para não ser repetitivo. Ó, antes de entrar no elevador, verifique se o elevador está parado neste andar. Entendeu? Então dá para ver que o mesmo aqui está substituindo o elevador. Isso dá para perceber. Mas é exatamente esse uso que é inadequado. Por quê? O que nós vamos ver no próximo slide. Você não pode usar devidamente, é claro, o mesmo, a mesmo, os mesmos, as mesmas, para substituir um substantivo. Certo? O mesmo, mesma, não substitui substantivo. Refere-se a um substantivo, acompanha um substantivo, mas não o substitui. Então, nessa frase, ou repete elevador, e se não quiser repetir, olha aqui, ó, coloca ele, ó. Antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste andar. Não fica nítido que ele é o elevador? Aí eu usei um pronome correto para substituir elevador, um pronome pessoal. Beleza? Então, o que é inadequado é usar o mesmo, a mesmo, os mesmos, as mesmas para substituir um substantivo. Tá? Então, não se deve usar o mesmo, a mesma como pronome substantivo, ou seja, para substituir um substantivo. Há outras maneiras de eu não repetir o substantivo, sem ter que usar o mesmo e a mesma. Vamos ver outros exemplos, ó. Conversamos com o juiz e o mesmo afirmou que, gente, isso aqui na linguagem jurídica, no juridiquês, nas peças processuais de advogados, isso é muito comum. E o que é pior, o cara acha que está arrebentando, tá? Ele acha que ele está usando o suprassumo do português. Não.
ele está fazendo um uso que deve ser evitado, que não é recomendado para o demonstrativo mesmo, que é para substituir substantivo. Aqui não está na cara que o mesmo substitui juiz? Nós conversamos com o juiz e o juiz afirmou isso, isso e isso. Então, muita gente usaria o mesmo para substituir juiz. Inadequado, ó, por isso coloquei evite. O que a gente podia fazer no lugar? O que eu fiz lá no elevador, ó. Conversamos com o juiz e ele afirmou que barará, barará, barará. Tá vendo? O ele aqui retoma tranquila e corretamente o juiz. Com quem que nós conversamos? Com o juiz. Quem é que afirmou alguma coisa? O juiz. Tá vendo? Então, retoma perfeitamente. Aqui, menos é mais, tá? Usar o pronome pessoal é o necessário, é o ideal. Usar o demonstrativo o mesmo para substituir juiz não é recomendado, não é adequado, por isso evite. Detalhe, quando eu falo que não é adequado, tá? Eu quero dizer que não se deve usar no registro formal da linguagem. Por exemplo, numa redação você não deve usar isso. Tem gente que usa? Tem. Consegue se comunicar? Sim. Mas se você estiver sendo avaliado, ou você, se for uma redação, vai perder ponto na redação, ou se você está sendo avaliado quanto à sua competência linguística. Por exemplo, você é um advogado e eu sou um juiz, um magistrado, vou ver sua peça. Eu falo, não, esse cara não sabe usar o pronome, olha só, coitado. Aí eu já começo a duvidar até da credibilidade dele, entendeu? Às vezes isso aqui é só um vício de linguagem, mas é um vício que deve ser evitado. Olha outra sugestão nesse caso, para não usar o mesmo e se não quiser usar o ele. Usa um pronome relativo, ó. Conversamos com o juiz, o qual afirmou que barará, barará. Esse o qual está substituindo quem? O juiz, perfeitamente. Conversamos com o juiz, o qual afirmou isso, isso e isso. Então, você vê que existem outras possibilidades, outros pronomes que servem para substituir substantivos, certo? O mesmo, a mesma, não. Tá? Então, se você fala assim, Joana estava triste, pois a mesma havia perdido os seus materiais. Não tá legal. Joana estava triste, pois ela havia perdido os seus materiais. Certo? Aí sim eu faço uma referência adequada. Então, insisto, evite usar o mesmo a mesma, o mesmo a mesma para substituir um substantivo. Vamos para mais um exemplo, ó. Quanto mais exemplos aqui, mais claro isso fica para vocês, tá? Olha aqui. Favor retirar o nome de José da lista, pois o mesmo acabou de entregar a carta devidamente assinada pelo responsável. Mais uma vez, o mesmo aqui, ó, entrou para substituir o José. Como aqui tinha entrado para substituir juiz, como lá no aviso tinha entrado para substituir elevador. Inadequado. Por quê? O mesmo, a mesma, jamais devem substituir um substantivo. Certo? O que a gente pode fazer no lugar? Para não repetir José. Colocar um termo análogo. Favor retirar o nome de José da lista, pois o rapaz acabou de entregar a carta, pois o jovem acabou de entregar a carta, ou se quiser usar um pronome, pronome pessoal. Favor retirar o nome de José da lista, pois ele acabou de entregar a carta devidamente assinada. Certo? Então você tem maneiras adequadas e comuns de substituir um substantivo. Usar o mesmo e a mesma para fazer isso não é legal, não é da língua formal. Então, por isso, deve ser evitado. Beleza? Então, ponha na sua cabeça. Jamais use o mesmo a mesma para substituir um substantivo. Ah, então o mesmo e a mesma nunca pode substituir nada? Pode,
mas que não seja um substantivo. Olha aqui, ó. Eu posso substituir uma ideia inteira, olha aqui, ó. Ele é uma pessoa extremamente caridosa e espera que eu faça o mesmo. O que seria se fazer o mesmo? Ser uma pessoa extremamente caridosa. Tá vendo? Aqui, ó, não há problema algum de usar o mesmo para substituir, mas não um substantivo. Toda uma informação. É como se você dissesse assim: ele é uma pessoa extremamente caridosa e espera que eu faça isso. Faça isso o quê? Ser uma pessoa extremamente caridosa. Tá vendo? Aí usar o mesmo ou isso para retomar tudo o que foi mencionado antes, perfeito. Aí não está substituindo um substantivo. Aí é adequado. Por que o verbo fazer, nesse caso, é chamado de verbo vicário? Verbo vicário é um verbo que a gente usa para não ter que repetir um verbo que acabou de ser mencionado. Que essa frase aqui, ó, teria que ser assim, ó, ao pé da letra. Ele é uma pessoa extremamente caridosa e espera que eu seja uma pessoa extremamente caridosa. Tá vendo? Ia repetir a mesma ideia. Então, para não repetir o verbo ser, faça. E para não repetir a ideia de ser uma pessoa extremamente caridosa, ele espera que eu faça isso, ele espera que eu faça o mesmo. O que seria fazer isso ou fazer o mesmo? Ser uma pessoa extremamente caridosa. Tá vendo? Então, esse uso de o mesmo para retomar toda uma informação adequado. Show de bola. O que não pode é usar o mesmo, a mesma, para substituir um substantivo. O carro tal foi, por exemplo, roubado. O mesmo estava parado no estacionamento de um shopping. Não, ele estava parado no estacionamento de um shopping. Beleza? Espero que tenha ficado claro o que pode ou não pode se fazer com o mesmo, a mesma, com o próprio, própria, tá? Espero que isso aí tenha ficado claro. E aí, só para fechar, fazer uma brincadeira lá, ó. Naquela frase do elevador, coloquei cuidado com o mesmo, né? Que aí o mesmo parece uma assombração que fica aterrorizando você no elevador, certo? Então, cuidado com o mesmo, tá? Para não usá-lo de forma inadequada. Tudo bem? E aí, gente, com esses comentários, eu fecho, né, a teoria de pronomes demonstrativos. O que eu tinha de mais importante para falar para vocês sobre pronomes demonstrativos, eu já falei. E eu espero que tenha ficado claro. Tudo bem? Me dá um feedback aí só para eu ver se eu posso prosseguir, que aí nós vamos falar, para encerrar o assunto pronomes, dos pronomes relativos. Então, bora lá. Natália já me deu um ok, Gabriela também. Bora lá, galera, manifestem-se aí, por favor. Beleza. Joia, gente. Camila, Maria Eduarda, Larissa, Ana Lígia, Rádia. Beleza. Então, agora, para a gente fechar o assunto pronomes, embora não dê para a gente fechar hoje, né? Mas a gente vai falar sobre um outro tipo de pronomes que gera bastante problema. São os pronomes relativos. Eu até não costumo falar de pronomes relativos aqui, ó, quando eu falo dos pronomes de um modo geral. Eu gosto de falar de pronomes relativos, olha aqui, ó, quando eu falo de orações subordinadas. Porque é num tipo de oração subordinada, são as chamadas subordinadas adjetivas, que a gente usa pronome relativo. Tá certo? Então é lá que eu gosto de falar do pronome relativo. Mas, como eu sei que vocês usam com frequência pronomes relativos nas redações, tá? E nem sempre da forma ideal, eu já achei por bem dar uma repassada nisso aqui, pelo menos para você ficar mais atento, mais cuidadoso, quando for usar esse tipo de articulação, né, feita com pronome relativo, tá? Lá na frente, quando a gente estudar orações subordinadas, para ser mais específico, as subordinadas adjetivas,
aí eu vou falar de novo, com mais detalhes, inclusive, sobre o emprego dos pronomes relativos. Tá? E aí a gente vai recapitular com detalhes o que a gente vai começar a ver hoje e finalizar na primeira aula da semana que vem. Tá bom? Então, o que são os pronomes relativos? Eu vou mostrá-los primeiro, depois eu volto a esse slide aqui, ó. Os pronomes relativos são estes aqui, ó. Que, quem, o qual, a qual, cujo, cuja, quanto, quanta, quando, como, onde, aonde. Esses são todos os pronomes relativos que a gente tem em português. Alguns desses são raramente usados como relativos. O quanto, quanta, quantos, quantas, pouco aparece como relativo, mas aparece. O quando, menos ainda, mas de vez em quando aparece. O como, muito raramente vem como relativo, mas vem. Tá? Então, esses, o quando, o quanto e o como, eu nem vou me preocupar muito por enquanto. Por quê? Como eles são raros, não são aqueles que a gente mais usa, tá? Então, por isso, não é a nossa preocupação principal. Eu vou focar em mostrar para você um pouco mais claramente como é que se articulam ideias com estes relativos aqui, ó. Que, quem, o qual, a qual, cujo, cuja, onde e aonde. Se você tiver uma noção legal de como usar esses pronomes relativos, eu garanto que você terá pouca ou nenhuma dificuldade com esse tipo de articulação. Tá certo? Então vamos ver para que eles servem, né? Para que serve o pronome relativo? Pronome relativo, gente, é uma mistura de pronome com conjunção. Tá? Ele é uma mistura de pronome com conjunção. Ele não é uma conjunção, mas ele serve para ligar orações. E a classe de palavras que normalmente liga orações são as conjunções. O pronome relativo não é conjunção, mas ele age como conectivo. Como que ele age como conectivo? Quando ele retoma um substantivo já mencionado em outra oração e com essa retomada ele consegue unir duas informações sobre esse mesmo referente, que é o que eu fiz aqui, ó. Por que eu usei um pronome relativo aqui, ó, para ligar essas duas orações? Para mostrar que os mesmos amigos que eu reencontrei eram aqueles com quem eu havia estudado, certo? Então, esse quem aqui, ó, ele substitui amigos na segunda oração e, ao substituir amigos, ele conecta as duas orações. Quem que eu reencontrei? Vários amigos. Eu havia estudado com quem? Com esses mesmos amigos. Por isso eu fui capaz de conectar essas duas informações. Então, eu reencontrei vários amigos, quais? Aqueles com os quais eu havia estudado. Tá vendo? E aí, quando você separa orações introduzidas por pronome relativo, você consegue ver que ele retoma sempre um substantivo antecedente. Reencontrei vários amigos, amigos apareceu aqui. E eu havia estudado com quem? Com eles, os amigos, que aqui já foi substituído por um pronome pessoal. O pronome pessoal, ele consegue substituir amigos, mas ele não consegue ligar as orações numa frase só. O relativo consegue. Reencontrei vários amigos com quem havia estudado, com que havia estudado, com os quais havia estudado. E aí fica claro que eu encontrei os amigos e que eu havia estudado com os amigos. Beleza? Então é para isso que a gente usa pronome relativo. Quando a gente quer colocar ligada a uma oração, uma outra oração que se refere a um elemento comum expresso na primeira, que é esse substantivo antecedente que o pronome relativo vai retomar, vai substituir, e ao fazer isso, ele conecta as orações que se referem a esse substantivo. Tudo bem? Então é assim que funciona o pronome relativo, tá? Agora, quando nós vamos estudar a adequação
quanto ao uso dos pronomes relativos, tem duas coisas que são fundamentais. Primeira, saber qual pronome relativo você pode usar em cada situação e qual que você não pode usar. Aí, isso é a partir de características específicas de cada um, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então, uma coisa é essa. Saber qual pronome relativo poderia ser usado aqui, ó. Eu sei que aqui eu podia ter usado quem, porque substituiu pessoa. Eu sei que eu podia ter usado que ou os quais, porque o que e os quais são de uso bem genérico, bem comum. Então, eles podem ser usados em praticamente todas as situações que envolvem pronomes relativos. Por isso, aqui podia ser amigos com que havia estudado, podia ser amigos com quem havia estudado, podia ser amigos com os quais havia estudado, e tudo estaria correto. Tá? Então, a primeira coisa é saber qual pronome relativo pode ou não ser usado naquela situação. E outra coisa importante é a que muita gente não faz, e por isso perde ponto de coesão ao usar pronome relativo. Se eu vou conectar ideias usando um pronome relativo que substitua um substantivo numa função regida de preposição, se o pronome relativo entra no lugar de amigos aqui, ó, num termo preposicionado, o pronome relativo ele substitui o pronome pessoal ou substantivo, mas ele não dá conta de substituir a preposição. Então, essa preposição tem que vir junto do pronome relativo. Então, detalhe, não é sempre que um pronome relativo deve vir preposicionado, certo? Mas é muito comum que venha. Quando? Quando ele substituir um substantivo que estaria exercendo uma função preposicionada. Ou seja, um substantivo que estaria exercendo uma função regida de preposição. Como aqui, ó. Amigos aqui foi substituído por eles na frase eu havia estudado com os amigos. Com os amigos, que virou com eles. Aí o quem entrou no lugar do eles, mas não entrou no lugar da preposição. Por isso a preposição teve que vir aqui, ó. Reencontrei vários amigos com quem havia estudado, com que havia estudado, com os quais havia estudado. Na linguagem coloquial e informal, a maioria das pessoas não faz isso. Faz uma conexão assim, ó. Reencontrei vários amigos que havia estudado. Ou então, pior, reencontrei vários amigos que havia estudado com eles. Você se faz entender, mas não da forma ideal. Por quê? O pronome relativo, que substituir um termo regido de preposição, deverá aparecer regido de preposição. Se eu havia estudado com eles, amigos com quem havia estudado. Se eu falei deles, amigos de que lhe falei, certo? E por aí vai, ok? Então, bora saber um pouquinho mais sobre cada um dos relativos mais importantes, que são quais mesmos? Que, o qual, cujo, quem e onde. E o onde e aonde. Já eu falo a diferença de um e outro, tá? Sabendo usar melhor esses 5, pouquíssimos problemas você terá com relativos. Que, quem, o qual, cujo e onde. Beleza? Bora começar. O que e o qual eu chamei de pronomes relativos de uso genérico. Por quê? Eles podem ser usados em praticamente todas as situações que requerem pronome relativo. O que e o qual pode ser usado no lugar do quem relativo, do quando relativo, do quanto relativo, do como relativo, do onde relativo. Só não podem ser usados no lugar do cujo, tá? Então, tirando o uso do cujo, que é um uso bem restrito, vamos falar dele daqui a pouco, que e o qual vão poder ser usados em praticamente todas as situações que envolverem pronomes relativos. Por isso, aqui, ó,
No lugar do quem, eu podia ter dito vários amigos com que havia estudado. Daria na mesma. No lugar do quem, eu poderia ter dito vários amigos com os quais havia estudado. Daria na mesma. Tá vendo? Que é um uso normal. Beleza? O pronome relativo quem é um pronome relativo específico para pessoas. Por isso aqui, ó, podiam ser amigos com quem havia estudado, que ele está substituindo amigos, que é pessoa. Beleza? Só que anote aí, o pronome relativo quem tem uma outra particularidade para ser usado. Só pode ser usado para substituir pessoas e só pode ser usado quando estiver preposicionado. Certo? Então, por isso ele pode ser usado aqui, ó. Porque eu havia estudado com os amigos. Por isso, amigos com quem havia estudado. Certo? Se eu tivesse falado da pessoa, aí eu posso falar a pessoa de quem falei. Se eu tivesse pedido ajuda à pessoa, eu podia dizer a pessoa a quem pedi ajuda. Agora, atenção, se eu quisesse dizer que a pessoa me ajudou, aí eu não poderia dizer que ela é a pessoa quem me ajudou, tá vendo? Aí já não dá. Porque o quem, embora substitua a pessoa, tem que vir preposicionado. Então, a pessoa quem me ajudou não dá. Aí tinha que ser a pessoa que me ajudou, a pessoa a qual me ajudou, mas o quem não dá certo. Então, lembre-se de que o quem é um relativo que só substitui pessoa e só pode ser usado se vier preposicionado. A quem, de quem, em quem, com quem, por quem e por aí vai. Tudo bem? O onde e o aonde são dois relativos de uso específico para lugar. Detalhe, só posso usar onde e aonde como pronome relativo quando substituírem adjunto adverbial de lugar. Beleza? Vou dar um exemplo. Visitei a casa. A casa, nesse caso, é objeto direto. Não pode ser trocado por onde. Agora, nós morávamos na casa. Aí esse na casa pode ser trocado pelo onde. Por quê? Quem morava, morava em algum lugar. Tá vendo? É um adjunto adverbial de lugar. Então eu posso dizer que eu visitei a casa onde nós morávamos. Eu visitei a casa onde nós morávamos. O onde está substituindo a casa numa oração que diz que nós morávamos nela, ou seja, nós morávamos em algum lugar. Aí eu posso usar o onde, certo? Então, o onde e o aonde só servem para substituir adjunto adverbial de lugar. E para você saber a diferença do onde e do aonde, olha aí, ó, vai aparecer no bate-papo. O onde equivale a em algum lugar. Por isso, visitei a casa onde morávamos. Por que pode usar o onde? Porque nós morávamos em algum lugar. Aí usa onde. Já o aonde, ele equivale a algum lugar. Então, ele só é usado com o verbo de movimento. Por exemplo, se você foi a algum lugar e esse lugar é legal, o lugar é legal, e você foi a esse lugar, aí eu posso dizer que o lugar aonde você foi é legal. O lugar aonde você foi é legal. Por que que aí eu pude usar o aonde? Porque quem foi, foi a algum lugar. Tudo bem? Então, onde e aonde? Só para referência de lugar. O onde substitui em algum lugar. Morávamos na casa, a casa onde morávamos. O aonde substitui a algum lugar. Se fomos a algum lugar, o lugar aonde fomos. E, por fim, para falar do último relativo dos mais importantes,
O cujo. O cujo, gente, é o único pronome relativo de valor possessivo. Por isso, nas frases em que cabe cujo, cuja, cujos, cujas, só cabe cujo, cuja, cujos, cujas. Certo? O que significa ele ser um relativo possessivo? Sempre que ele for usado numa frase, para que ele esteja correto, eu posso trocá-lo na oração em que ele aparece por um pronome possessivo. Seu, suas, seus, suas. Beleza? Porque ele sempre vai substituir um substantivo, como qualquer pronome relativo, mas numa função de posse, numa relação possessiva. Certo? Vou até colocar um exemplo aqui, embora eu vá mostrar outros depois. Tá? Olha em que situação a gente pode articular as ideias com o cujo. Certo? Olha aqui, ó. Se eu falo assim, a menina ficou triste. Certo? A menina ficou triste. Aí na outra oração eu falo, seus objetos sumiram. Esse seus não está se referindo à menina? Quem ficou triste? A menina. O que sumiu? Os objetos da menina. Tá vendo? Então, esses seus retoma a menina, tá vendo? Numa relação possessiva. Porque o que sumiu? Não foi a menina. Foram os objetos dela. Foram seus objetos. Aí é neste caso, para substituir a menina numa situação de posse, é que eu posso usar o cujo. Então, a frase juntando as duas ideias ficaria assim, ó. A menina cujos objetos sumiram ficou triste. Olha aí. A menina cujos objetos sumiram ficou triste. Separa as ideias, você vai ver que dá na mesma lá de cima, ó. A menina cujos objetos sumiram ficou triste. Quem ficou triste? A menina. O que sumiu? Os objetos dela, seus objetos, tá vendo? Por isso ali, no lugar do dela, dos seus, indicando posse, eu pude usar o relativo cujo. E é nessa situação em que ele pode ser usado. Beleza? Tudo bem? Então aqui eu falei um pouquinho sobre o emprego de cada pronome relativo dos principais. E aí, para fechar a aula de hoje, eu vou colocar aqui alguns exemplos do que você não deve fazer com pronome relativo. O que não se deve fazer com pronome relativo. E aí, na semana que vem, eu recomeço com exemplos do uso adequado, tá? E aí a gente pega uma aula para tirar dúvida de exercícios, do livro, exercício da lista que vocês vão receber, tá? Aí a gente tira dúvidas, bacana? Mas por enquanto, para fechar a aula de hoje, o que é comum as pessoas fazerem com relativo, mas que a gente não pode fazer, porque é inadequado. Uma coisa é isso aqui, ó. Usar o pronome relativo sem tirar da oração o termo que ele substitui. Se a garota é inteligente e eu falei da garota, para colocar o que aqui tem que tirar o da garota, certo? Tem que tirar esse dela. Outra coisa, se tirar o dela para colocar o pronome relativo, você viu que ele estava preposicionado. Então, o pronome relativo tem que estar preposicionado. Não pode ser a garota que falei. Tem que ser a garota de que falei, a garota da qual falei. Como é pessoa de quem falei. Olha o tanto que a frase de baixo agora fica muito mais bem articulada do que essa que nós acabamos de ver, ó. A garota de quem lhe falei é muito inteligente. Beleza? A ideia é a mesma de cima. A garota é muito inteligente e eu falei dela para você. Certo? Só que a articulação ficou outro nível. Beleza? Então fique atento a isso aí, ó. Tá? Outro vício com pronome relativo. Usar o onde ou aonde sem ser para referência de lugar.
é uma situação onde devemos ter cuidado? Não cabe onde, porque situação não é lugar. Nós não devemos ter cuidado em algum lugar. Nós devemos ter cuidado em determinada situação. Se não é para lugar, não cabe onde. Cabe em que, cabe na qual. Olha aqui, ó. Esta é uma situação em que devemos ter cuidado. Esta é uma situação na qual devemos ter cuidado. Então, evite usar onde ou aonde se não for para substituir ideia de lugar. Olha um exemplo adequado. Ó. Esse está adequado. Ó. Vivemos em um país onde impera a corrupção. Por que o uso do onde aqui ficou show de bola? Porque é para lugar. A corrupção impera neste país. A corrupção impera em algum lugar. Então, é o país onde a corrupção impera. Aí o uso é show de bola. E um último exemplo do que não se deve fazer, em parte igual ao primeiro, em parte diferente. Que é esse aqui, ó. Aquela é a garota que os pais dela viajaram. Não posso usar o pronome relativo sem tirar o termo que ele substitui. Certo? Ah, então ficaria legal. Aquela é a garota que os pais viajaram? Nesse caso, não. Por quê? Porque é a ideia de posse. Aquela é a garota, mas quem viajou? Os pais da garota, os pais dela, seus pais. Então é o pronome que indica posse que tem que usar aqui, ó. Então tem que tirar o dela e como é uma relação de posse, tem que colocar o cujo. Olha lá. Aquela é a garota cujos pais viajaram. Se eu separar essas duas orações, eu vejo que está tudo certo, ó. Aquela é a garota e cujos pais viajaram, quer dizer que seus pais, os pais dela, os pais da garota viajaram. Beleza? Então, gente, ficamos por aqui, tá? Na próxima aula, a gente finaliza com mais exemplos do uso ideal dos pronomes relativos, e aí você já pode fazer os exercícios do livro 1 sobre pronomes para trazer as dúvidas na semana que vem. E eu vou encaminhar uma listinha de exercícios extra para vocês. Façam também e tragam dúvidas para a semana que vem. Valeu? Abraço, meus queridos. Muito obrigado. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Ótima semana para todos nós. Cuidem-se, tá? Para que semana que vem estejamos todos aqui de novo firmes e fortes. Valeu? Beijão. Boa semana. Falou, Serjão. Grande abraço e até mais.